Bem-vindos de volta ao nosso estudo no livro de Provérbios e hoje nós estamos no capítulo 3 e vamos ler do versículo 27 até o 35. Então vamos nos concentrar nos versículos 33 e 34 e 35. Então vamos ler. Versículo 27. Não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então te darei, se o tens agora contigo. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti confiadamente. Jamais pleiteis com alguém sem razão, se te não houver feito mal. Não tenhas inveja do homem violento, nem sigas nenhum dos seus caminhos. Porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos ele abençoa. Certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si a ignomínia. Vamos ao Senhor em oração. Querido Senhor, esses jovens que estão ouvindo, assistindo esses vídeos, ó querido Deus, os levante para que eles sejam crentes no Senhor e uma geração de homens fiéis, piedosos e úteis, uma geração de homens e mulheres neste mundo escuro e muitas vezes muito distorcido. Ó Senhor, use eles para avançar o teu reino, para propagar o evangelho para todas as nações. Mantenha eles longe do maligno. Ó Senhor, que eles sejam luz em meio às trevas. Que eles sejam um sal purificador. Que eles sejam capazes de dar, Senhor, uma defesa bíblica da fé deles, assim. Ó Senhor, levante no meio desses jovens gigantes ó Senhor, eu gostaria que eles se destacassem muito mais além da minha geração. Por favor, Senhor, ajude-nos agora a contribuir com algo, Senhor, para a vida deles. Tão pequenos e iletrados como nós somos, ó Senhor, nos ajude a falar a sua verdade e ajude a esses jovens a compreender ela, a ouvir. Conceda a eles sabedoria para aplicar ela em nome de Jesus. Amém. Bem, vamos dar uma olhada no versículo 33. A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos ele abençoa. Agora, nós poderíamos passar o dia todo falando a respeito do que significa estar debaixo de uma maldição. Definitivamente significa estar debaixo do desfavor, de uma desaprovação, de um desprazer. É uma coisa terrível. Uma coisa é ganhar o desfavor dos homens, mesmo dos pequenos homens. Pode ser uma tragédia. Grandes homens, uma tragédia maior. Mas ser reprovado por Deus, ser rejeitado por Deus, isso é outra coisa. Se o pecado de um homem contra nós, outros homens, assim, há pelo menos assim, alguém para mediar, mas quem pode mediar por aqueles que pecam contra Deus? Apenas o próprio Deus, por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Então, para começar nosso estudo, deixa eu dizer isso. Se vocês ainda não o fizeram, se você ainda não se certificou do seu lugar perante Deus, então corra para o mediador agora. Corra para Jesus Cristo. Fuja do seu pecado e creia que Ele viveu, que Ele morreu e que tudo isso, a ressurreição dEle, a exaltação dEle,
é suficiente para tirar todos os seus pecados e revestir você com a justiça diante de Deus e para te dar uma aliança, uma adoção. Corra para Cristo. Agora, a maldição do Senhor habita na casa do perverso. Os perversos são aqueles que nas ações deles se desviam. Eles se desviam da palavra de Deus no coração deles. Eles não têm amor por Deus. Não há fidelidade a Deus. Agora, na melhor das hipóteses, eles estão sem a ajuda de Deus. E na pior das hipóteses, Deus está ativamente engajado na luta contra eles. Agora, pense sobre isso por um momento. Mais e mais eu entendo a realidade dessa vida e cada vez mais eu entendo algo da minha própria fraqueza. Eu ficaria apavorado em pensar que Deus não fosse meu ajudante. Ficaria apavorado em pensar que se não houvesse um Deus soberano que está trabalhando em meu nome para me proteger, sustentar e ensinar. Como seria então para aqueles que não têm esse conforto? Como seria para quem não tem esse conforto de Deus, de estar ao lado deles, mas realmente sabem que Deus está contra eles? Agora, há muitas pessoas hoje em dia que se opõem a Deus, são hostis ao caráter dele, são desobedientes à vontade dele, não apenas zombam dele e dizem que não há necessidade de Deus, mas eles fazem isso porque a consciência deles foi cauterizada, eles só fazem isso porque chegaram a um determinado ponto onde eles são os tolos, biblicamente, chamados tipicamente tolos na Bíblia. Eu quero que vocês pensem sobre isso por um momento. Deus é o criador e o sustentador da vida. Se você respirar, é porque Ele está te dando fôlego. Se você pensar, é porque Ele está te dando um pensamento. Se o teu coração bate, é porque Ele está fazendo ele bater. Então, você realmente quer entrar em uma situação, uma circunstância, em que Deus não está apenas assim, a parte de você, mas Ele está contra você. Agora, antes de prosseguirmos, eu quero que você pense a respeito disso. Eu quero que voltemos por um momento para o livro de Romanos. Eu quero que a gente vá para Romanos, capítulo 8. E eu quero que vocês olhem para uma das passagens mais importantes para o crente, especialmente para o crente que está lutando. Veja o capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora nós podemos reverter isso, não podemos? Se Deus está contra nós, então quem pode ser a favor de nós? Porque a Bíblia ensina claramente que ninguém pode resistir a Deus. Ninguém pode lutar contra Ele. E aqueles que fazem isso virá a ruína. Mas para o crente em Cristo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas como sabemos que Deus é por nós? Versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Deus demonstrasse o seu amor por nós enquanto éramos pecadores, Ele deu seu Filho. Ele foi por nós antes mesmo de nos reconciliarmos com Ele. Ele era a favor de nós e Ele provou que era por nós, dando-nos o seu Filho. Quanto mais agora que nós acreditamos no Filho dEle, pelo qual fomos lavados pelo sangue dEle, que nossos pecados foram expiados, quanto muito mais agora Deus é por nós. Versículo 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Olha, muitos santos já disseram que, olha, meu melhor pensamento, minha melhor ação, meu melhor dia, tudo isso apenas me condenaria. E isso é verdade. A cada dia que há o suficiente, assim, para trazermos condenação. Mas aqui diz, quem irá tentar acusação contra os eleitos de Deus? Ninguém pode acusar aqueles que creram no Filho de Deus. Por quê? Porque é Deus quem os justificou por intermédio do seu Filho.
Justificado isso significa porque Jesus viveu uma vida perfeita por nós e Jesus morreu e a morte dele é suficiente para nós e aqueles que acreditam em Jesus permanecem diante de Deus legalmente justos. Deus legalmente os declara justificados para estar bem com ele e o assunto está resolvido na cruz. Então, quem pode tentar acusação contra nós? Ninguém. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu. O diabo, ele pode entrar na sala do trono, até digamos, para fins de ilustração, na própria sala do trono de Deus, para acusar você e te condenar. Mas Cristo se levanta e diz, não há condenação, porque eu morri debaixo daquela condenação em seu nome. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele não apenas morreu por nós, mas ele continua a orar, interceder por nós e nos fornecer tudo o que nós precisamos. Versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? Quem? É quase uma fanfarrice que Paulo está dizendo, eu atrevo-me a vir à frente. Na tribulação, não. Angústia, não. Perseguição, não. Fome, não. Nudez, não. Perigo, nada. Espada, nada. Nada pode nos separar do amor de Deus. Então, portanto, 37 ele diz, e em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Você entende? Deixa eu dizer assim, eu falho, mas eu conquisto. Como faço para conquistar? Se eu sou aquele que falha? Porque Cristo, Jesus, nosso Senhor, conquistou no meu nome. Eu perdi a guerra, mas eu estou dentro de uma união com Ele pela fé. Então eu conquisto. Então eu estou com Deus e Ele está com aqueles que acreditam nele. No versículo 38, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo olha para todo o universo, para os maiores poderes e principados e poder e domínios, as piores circunstâncias para os maiores pecadores. E ele não diz nada, ele diz nada. Eu sou totalmente convencido de que nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Então, olhe para isso. Os amaldiçoados, ou melhor, que você pode dizer sobre eles, é que a vida deles, nessa tremenda incerteza, essa dificuldade, essa existência difícil, sem a ajuda de Deus. Na pior das hipóteses, eles estão vivendo nessa existência tremendamente difícil e Deus está lutando contra eles. Mas para o crente, o que isso diz? Que a maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos, Ele abençoa. Não apenas a própria pessoa justa, mas a família, aqueles ao redor dessa pessoa, e nós vemos isso em todas as Escrituras. Como Deus abençoou muito por causa de Abraão. Quanto Deus abençoou até mesmo Labão por causa de Jacó. Você entende? Não apenas os justos são abençoados, mas há bênçãos ao redor deles. Agora, isso não significa que é do jeito que esses pregadores tolos da TV ensinam por aí, sem provação, que não há perda, não há problemas. Mas o que significa é que Deus está com você. E Ele está trabalhando nas coisas boas e nas coisas ruins, para o maior bem, que não é a sua prosperidade temporal. O maior bem é o quê? Estar em conformidade com Cristo e a vida eterna. E a vida eterna. E a glória. Agora, o bendito Deus é para eles. Aqui está o que eu quero que vocês vejam. Espera aí. E eu não sou nada. Quero dizer, não há simplesmente nada aqui. E Deus muitas vezes faz isso. Você tem que ver, jovem, que Deus ele pegará
o menor da ninhada, ele pegará o mais fraco. Ele vai pegar aquele que não só não é nada, mas ele está do outro lado, do lado negativo. Ele vai pegar o mais fraco, o mais pecador, o mais egoísta, o mais que está tudo errado. Ele vai pegar essas pessoas, e vai fazer algo da vida delas. Pela bênção de Deus, pela união com Cristo e a bênção que vem por intermédio dessa. Literalmente tudo mudou na minha vida, todas as coisas. E ao longo de todos esses anos acreditando e falhando sem muita convicção e tantas outras coisas que ele, mesmo assim ele foi fiel e ele fez incomensuravelmente assim, impensavelmente mais, incompreensivelmente mais do que eu jamais poderia ter acreditado. A diferença não é com quanto talento você nasceu, não é a sua educação, não é uma força de vontade, não é força de vontade. Você está entendendo? A família que você nasceu. O que faz toda a diferença? É conhecer a Cristo. E a bênção vem disso. E eu escrevi aqui algo que eu não só vi, mas eu experimentei. Pela bênção de Deus, o homem mais temeroso se torna corajoso. Não é algo incrível? O homem mais fraco se torna forte. O tolo se torna sábio. O estéril se torna fecundo, fértil. E o não dotado é capaz de superar aquele que é dotado. Pela bênção de Deus, pela graça de Deus. Oh, confie nele, confie nele, confie nele. Acredite nele, acredite assim tanto nos alertas dele aqui e nas promessas também. Para aqueles de vocês que não estão em Cristo, para aqueles de vocês jovens que vocês não acreditam nele e tal, vocês não estão seguindo ele, saiba que a maldição do Senhor está na casa do perverso. E Deus, na melhor das hipóteses, não está ajudando você, e na pior das hipóteses ele está lutando contra você. Mas saiba que em Cristo, Deus está ativamente engajado para o seu bem. E aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Uma das minhas passagens favoritas, eu tenho muitas delas aqui no livro de Hebreus, apenas por um momento, capítulo 11, versículo 32. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário. Ele está falando sobre essas pessoas que triunfaram, que foram redimidas, que foram usadas por Deus, que entraram em comunhão com Deus por intermédio da confiança nele, pela fé. E ele diz no versículo 32, e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há de respeito a Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas. E ele vai seguindo a lista, até mesmo pessoas que nem ouvimos no Antigo Testamento. Quantos milhares de milhões de santos podem ser mencionados aqui? E diz no versículo 33, os quais por meio da fé subjugaram reinos e praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Olhe para isso. Olha, você vê a diferença do que Deus pode fazer na vida de pessoas mais fracas que conhecem a sua palavra e acreditam na sua palavra? Então, olhe para essa outra parte. Você pode pensar que isso é negativo, mas não é. E alguns foram torturados não aceitando seu resgate. Não é tão incrível você pegar isso assim, com medo? Crentes frágeis, assim, que têm medo da sua própria sombra, e ainda assim, quando seus perseguidores finalmente prendem eles e começam a torturar eles, de alguma forma, estes seres humanos mais frágeis se tornam fortes do que todos os seus tormentos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada.
Andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Aí você diz, mas isso não soa muito vitorioso para mim, não parece muito abençoado para mim. O que você tem que entender é isso. São aqueles que... Eu dei a primeira lista onde parecia que eles tiveram muito sucesso. E eles fizeram isso pela fé. Mas essas pessoas que sofreram, que foram torturadas, que tiveram tudo tirado delas, a coisa incrível sobre a vida delas, a demonstração da bênção de Deus, é que Ele os sustentou com o seu poder, para que eles não desistissem, para que eles perseverassem até o fim e entrassem na glória eterna. A glória que você e eu não poderíamos nem começar a descrever. Então você entende? A bênção de Deus, a sua bênção, a nossa união com Ele, faz toda a diferença no mundo. Então, aqueles de nós que não somos nada, para que nós que não somos nada, era pior do que nada. Éramos pior do que nada. Realmente nos tornamos servos, escravos do Deus Altíssimo. E não apenas escravos, mas filhos e filhas. Então, saibam disso. Para aqueles de vocês que estão fora de Cristo, saibam que a maldição do Senhor está habitando na sua casa, na casa do depravado, do perverso. É verdade. E aqueles de vocês que não se importam com o frágil e são tão pequenos, como a bênção do Senhor habita na vida do justo. O que Ele pode fazer com você, jovem? Muitas vezes eu só quero, eu não sei, eu pego os jovens assim, pelos lados e na cabeça assim, ó, eu foco a atenção deles em mim. O que Cristo pode fazer com a sua vida é absolutamente surpreendente. Eu estou sentado aqui repetindo, por quê? Porque simplesmente não há palavras. O que Ele pode fazer da sua vida. E eu não estou falando de novo como aqueles pregadores tolos da TV lá que falam de prosperidade. Eles são tão superficiais quanto uma folha de papel dessa aqui fina, aqui, ó. Eu estou falando sobre transformar seu caráter, sua personalidade. E permitir que você seja como Cristo. E permitir que você seja um servo útil de Deus. No meio das mais horríveis provações. Ok, vamos em frente. Então, no capítulo 3, versículo 33... A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada do justo Ele abençoa. 34. Certamente Ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Aos humildes. Então vamos lá. Escarnecedores. Eles zombam, eles fazem zombarias, estão sempre associados ao orgulho e à arrogância. Me escute. Zombando dos outros... se deleitando com as tentativas fracassadas dos outros, ouvindo o conselho sábio dos pais e negligenciando esse conselho, zombando desse conselho como se você já soubesse de todas as coisas. Tudo isso é uma abominação para o Senhor. É um grande sinal de um coração perverso. Mas aqui está o que você precisa saber. Quando você zomba da palavra de Deus, Deus zomba de você. Agora pense a respeito disso, como isso é ridículo. Eu vi um desenho animado uma vez, tinha um garotinho que saía numa colina no meio da noite e havia assim tudo, aquelas estrelas gloriosas, e ele gritava, eu sou significativo. E embaixo dele dizia, o grão de areia. Quem é você para zombar de Deus? Para zombar de Deus. Você nem mesmo é o mais sábio entre os homens. E o mais sábio é estúpido diante de Deus. Como eu ensinei algumas semanas atrás, penso nas glórias da criação, a sabedoria de Deus. Não podemos nem começar a entender quão inteligentes como alguns dos cientistas são, e por mais que se empenhem em buscar segredos sobre o universo, e até mesmo os nossos próprios cérebros,
Eles têm a dizer, nem mesmo assim, depois de todo esse aprendizado, nem mesmo começam a entender como tudo isso funciona. E aquele que fez tudo, você zomba da sabedoria dele. Agora, na sua sabedoria. Agora, outra coisa sobre os escarnecedores, enquanto a Bíblia diz, você descobre que eles são meio infecciosos. Se você ficar perto de zombadores, adivinha o que vai acontecer? Você vai se tornar um escarnecedor. E é isso. E isso é um lugar muito perigoso para você estar. Veja o que acontece. Nós estamos em Provérbios, basta voltar para uma página, Provérbios capítulo 1, de volta de novo ao versículo 22. Até quando, honestos, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Por que as pessoas zombam? Porque quando a sabedoria é contada a elas, eles zombam, porque eles não querem obedecer a ela. Então, eles precisam atacar ela. Ele continua, versículo 23, atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Agora aqui está o julgamento, mas porque clamei e vós recusaste, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, antes rejeitastes todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Olha isso, há uma rejeição total da verdade de Deus. Talvez haja alguns de vocês, seus pais estão indo para a igreja e você apenas senta lá no domingo com os braços cruzados e com a cabeça baixa assim, ó, mostrando a todos que você se recusa a ouvir, porque você é tão inteligente, você quer mostrar para todos que quão tolo você é. Você é um pequeno rebelde, uma pessoa que não sabe nada, mas cujo coração está se tornando tão endurecido que rejeita o que é verdade. Se lembre o que foi Sinclair Ferguson. Eu li o que ele disse uma vez: os homens odeiam a vontade de Deus porque não é a deles. Vamos continuar. No versículo 26 do capítulo 1. Também eu me rirei da vossa desventura, e em vindo o vosso terror eu zombarei. Olha o versículo 28. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho, desprezaram toda a minha repreensão. Rejeitaram toda a minha correção, você está entendendo? Isso é uma coisa perigosa, ser um escarnecedor, porque você nunca vai aprender nada. Você nunca pode aprender nada. E certamente não pode entrar em um relacionamento adequado com Deus. Se humilhe diante dele antes que seja tarde demais, antes que seu coração fique muito duro. Agora, eu só quero olhar um versículo aqui e vamos voltar ao capítulo 4 de Tiago. Tiago, capítulo 4. Versículo 10. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Em vez de zombar da palavra de Deus, e isso levar você à ruína, você simplesmente vai de mal a pior, de mal a pior. Em vez de fazer isso, ele diz, humilhe-se na presença do Senhor. E como você se humilha na presença do Senhor? Você reconhece que Ele é o Senhor e que Ele te fez, que Ele é sábio e você não. E você escuta. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Mesmo que você tenha gasto até agora a maior parte da sua vida zombando e a maior parte da sua vida rejeitando e negligenciando e odiando, sentando lá na igreja com os braços cruzados e abaixando a cabeça com a cara fechada, mesmo que você tenha feito tudo isso, mesmo agora assim, se arrependa. Se humilhe e Ele te exaltará. Ele vai te exaltar. Veja 1 Pedro. Basta passar por Tiago para 1 Pedro, capítulo 5. Versículo 5. Rogue igualmente aos jovens, mas também se aplica às mulheres. Sede submissos aos que são mais velhos. Por quê? Porque você é jovem. Eu sei que nós vivemos em uma cultura na qual uma criança de 9 anos é considerada sábia e um ancião de 90 anos é considerado imbecil. Mas você pode ver como isso é ridículo? Veja, a Bíblia ensina que você nasceu neste mundo sem conhecer nada.
E se você é um homem sábio ou uma mulher sábia, ao longo de todos os anos da sua vida, você começa a crescer em conhecimento através do estudo da palavra de Deus e aplicar isso a essas experiências que a Bíblia ensina. Agora, não parece razoável, mas você sabe o que o mundo ensina? Você nasceu neste mundo com todo o conhecimento, com toda a sabedoria, e conforme você envelhece, você se torna mais e mais tolo. Quando você se torna pai, não terá nada a dizer a uma pessoa jovem. Isso deve ser uma das coisas mais ridículas. É uma das coisas mais ridículas que eu já ouvi. Mas é basicamente o que o mundo tem acreditado e ensinado. Eu ouvi uma música há algum tempo que deixa as crianças nos guiarem. Realmente, para onde? Para onde? Então diz, rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade. Você pode dizer, eu estou com uma camisa de manga comprida, polo comprida azul, eu me vesti com ela e eu estou com uma calça jeans. Imediatamente quando eu entro na sala, você vê o que eu estou usando. Bem, imediatamente quando você entra em uma sala, alguém deve ver a sua humildade. Você se reveste de humildade. E por que você faria isso? Bem, apenas se você é um ser humano racional, você gostaria de fazer isso, não é? Especialmente sendo jovem. Você não conhece todas as respostas, você nem mesmo sabe as perguntas. Você não experimentou a vida, mas mais importante, você não cresceu na palavra. Então você só tem motivos para ser humilde. E você não tem nenhum motivo para se orgulhar. Mas também você precisa se revestir de humildade, porque Deus ele se opõe aos soberbos, aos orgulhosos. Se lembre da maldição de Deus. A maldição de Deus está sobre os perversos, os ímpios. E Deus se opõe aos orgulhosos. E nunca se engane que o rebelde, o perverso, aquele que luta contra a vontade de Deus, que ele nunca é humilde, porque eles exaltam a si mesmos contra o Rei da Glória. Ele se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Dá graça aos humildes. Então, olhe para o versículo 6. Humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Então, Ele zomba dos zombadores, dos escarnecedores. Mas Ele dá graça aos humildes, aos aflitos, aos quebrantados, aos pequenos, para aqueles que declaram a sua grande necessidade dele e aqueles que escutam a palavra dele e permanecem na palavra dele. Ok, bem, Deus te abençoe. Eu espero que tenha sido um tanto útil. Nós tivemos que ficar um pouco a mais e queremos que você entenda. Isso é uma questão de vida e morte e orgulho. Bem, eu não vou te dizer que não vai te levar a lugar nenhum, vai te levar a algum lugar. Mas isso é algum lugar e é bastante desagradável. Se humilhe perante Deus e perante a sua palavra. E conheça a sua bênção. Bem, vejo você na próxima lição.